E aí, galera do nono ano, aula 11, professor Paulo Sérgio, e hoje nós iremos responder as duas atividades, a atividade 7 e a atividade 8. Começando pela atividade 7, no tema lá da fase da Lua, as estações do ano e as ondas eletromagnéticas. Primeira pergunta: quais são as fases da Lua? Desenhe a aparência de cada uma delas. Então, eu já fiz aí a resposta, botando o desenho e a aparência de cada uma. Aí nós temos o quarto crescente, né? Quando a lua está crescendo, e aí a lua fica cheia, né? Lua cheia, depois de cresceu aí. Aí nós temos a lua volta a ficar pequena de novo, aí começa pelo quarto minguante. Tá aí a aparência do quarto minguante. E aí até chegar na lua nova, que é a lua que a gente não vê no céu, certo? Toda escura. Então aí a aparência dela e as quatro fases dela. Segunda questão. Desenhe os esquemas do eclipse lunar e solar. Vamos lá. O eclipse lunar é aquele em que a Terra está no meio, entre o Sol e a Lua, né? E aí você teria que desenhar o Sol, a Terra e a Lua fazendo uma sombra lá, e a Terra fazendo uma sombra lá em cima da Lua. E o eclipse solar, agora quem está no meio é a Lua. Temos o Sol de um lado, a Terra do outro, e aí a Lua fazendo a sombra sobre a Terra, a sombra gerada do Sol, certo? Aí nós temos os dois tipos de eclipse e os desenhos. Não precisava ser um desenho tão complicado como esse, bastava ser um desenho simples e você ter a ideia de quem ia ficar no meio, tá bom? Qual é o principal fator que faz com que existam as estações do ano? O principal fator é o eixo de inclinação da Terra. Veja que a Terra é inclinada em relação aos raios do Sol. E por que gera as estações do ano? Veja que o lado norte, que é essa parte de cima, onde tem um Nzinho, está mais escuro. A Terra está girando e essa parte aí fica o tempo todo escura, tá certo? Aí nós temos para o hemisfério sul o verão e para o hemisfério norte o inverno. Então quem provoca isso aí é o eixo de inclinação. Vendo aqui mais detalhado, né? Aí aqui nós estamos vendo as quatro estações do ano, né? Aqui a gente começa no dia 22 de dezembro, que é o desenho que tem aqui na esquerda, ó. É no dia 22 de dezembro, onde nós temos o solstício de verão para o hemisfério sul e o solstício de inverno para o hemisfério norte, tá certo? E aí a Terra vai girando ao redor do Sol, né? Fazendo a sua órbita em redor do Sol. Aí nós passamos aí para o dia 21 de março, nós temos o equinócio, tanto o 21 de março como o 23 de setembro em cima, aí os dias têm a mesma duração, né? Dia e a noite. Diferente nos solstícios, tanto de verão como de inverno. Agora nós temos o solstício de inverno para o norte e o solstício de verão, e o solstício de inverno para o sul e o solstício de verão para o norte. Veja que o norte agora está com os raios do sol pegando lá completamente e o sul está sombreado, não pega, os raios do sol não chegam lá nessa região bem aí do polo, bem no polo sul mesmo, tá certo? Então esse aí é o efeito do eixo de inclinação da Terra provocando as estações do ano, tá certo? Então a resposta é o eixo de inclinação da Terra. Qual a região onde a inclinação da Terra tem menos efeitos para gerar as estações do ano? Veja que se a gente olhar aqui na parte bem do meio da Terra, sempre tem um pouquinho de sol e o lado de sombra. Do outro lado, o lado de sol e um pouquinho de sombra. Ou seja, no meio da Terra não tem muita interferência do eixo de inclinação. É como eu falei antes, se você está numa gangorra, quem está nas extremidades, como o Polo Norte e o Sul, tem mais deslocamento, né? Dos raios solares. No caso aí da gangorra, deslocamento para cima e para baixo. Quem ficar bem em cima, em pé, no meio da gangorra, não vai ter quase efeito do deslocamento da gangorra. É o que acontece aí também, tá certo? Então, olha só, quem está aqui próximo da linha do Equador, nessa região alaranjada, tem menos efeito das estações do ano, tá certo? Então, é a região da Terra, né, aonde as estações do ano são menos observadas, são menos incisivas, as estações do ano são mais acentuadas no mais próximo do norte e mais próximo do sul, fora dessa região aí, ó, alaranjada. Então a resposta seria a região próxima à linha do Equador. Cite exemplos de aparelhos de sua casa que utilizam as ondas eletromagnéticas. Olha aí, nós temos o micro-ondas, a lanterna, a luz é uma forma de emissão
de ondas eletromagnéticas. O celular recebe suas informações por ondas eletromagnéticas. O controle remoto, né? Tem o infravermelho, que é utilizado na televisão, que tem um receptor de infravermelho. A televisão também é um aparelho que utiliza as ondas eletromagnéticas, já que ela recebe a informação do controle remoto, não é? O celular ele recebe e envia ondas eletromagnéticas. E aí nós temos também o aparelho de um roteador, que é um aparelho que produz Wi-Fi da nossa casa, tá certo? Ele recebe e emite informações. No caso da lanterna aí, ela só emite, e no caso do micro-ondas também só emite, não recebe ondas eletromagnéticas. Tema: na oitava atividade, luz e as cores. Veja lá. Uma TV em cores tem um defeito de fabricação e não possui na sua tela os filetes azuis que geram a luz primária azul. Só tem os vermelhos e os verdes. A nossa televisão é formada de vários filetes de geradores de cor, chamado de RGB, que quer dizer Red, Green, Blue, é uma sigla inglesa. Então, eles que produzem todas as cores, essa peça, para a nossa TV. Então, nessa TV aí veio com problema, não tinha os filetes azuis. Aí pergunta, é possível obter a cor branca na tela? Aí pergunta por quê. A resposta seria não. Por quê? Pois a luz branca é formada pela união das três cores primárias, vermelho, verde e azul. Então nós estamos vendo aí, ó, um esquema que mostra a combinação das três cores primárias da luz. E veja que bem no centro, na junção das três cores, é o branco. Então, se eu não tiver uma dessas três cores, não vai ter o branco, tá certo? Então, a TV não vai ter a parte, onde tiver branco, a TV não vai gerar a cor branca. É possível obter a cor amarela na tela? Por quê? Sim, pois a cor amarela, se a gente olhar bem aqui assim, ela é a junção da cor verde com a cor vermelha. E aí, entre a verde e o vermelho, vocês estão vendo aí o amarelo. Então, ela sim vai ter a capacidade de produzir a cor amarela, né? Porque a união apenas das cores vermelho e verde, não precisaria do azul. As plantas têm folhas verdes, em sua grande maioria, devido ao corante natural denominado clorofila. Quais as cores primárias da luz a clorofila absorve? Então, como eu mostrei aí, ó, ela absorve azul e vermelho. Estão vendo aí, ó? Quem é que está saindo? O verde. Ela está refletindo o verde. É a pergunta seguinte: quais ou qual das cores primárias da luz a clorofila reflete? Somente o verde. As outras duas cores são absorvidas. Então, a planta não precisa desse verde. Esse verde é justamente a cor que reflete e chega nos nossos olhos. Então, a gente só vê o verde. Como eu falei antes, a nossa visão ela é baseada na luz. Se não tem luz, não tem visão. Então, nesse caso, ela só está refletindo a luz verde. Então, é por isso que a gente vê as folhas das plantas verdes. Uma pessoa disse que, já que as plantas têm folhas verdes, elas dependem da luz verde para fazer a fotossíntese. Ela fez essa afirmação. Com base em sua resposta às perguntas da atividade anterior, né? Comente a afirmação. Diga se concorda ou não com a pessoa e justifique. Não concordo, nós não vamos concordar. Por quê, gente? Por que a planta não vai precisar da luz verde, né? Eles que têm as folhas verdes precisam, né, da luz verde para fazer a fotossíntese. Não precisa, é a única cor da luz que ela não precisa. Por quê? Porque ela reflete, ela não quer essa luz. Então é a única cor que ela não precisa. Se os raios do sol, por algum motivo, algum filtro, filtrasse a cor verde, tá certo? A luz verde, mesmo assim a planta ainda realizaria a fotossíntese, porque ela não precisa da cor verde, já que ela reflete. Então vamos ver, ó. Não concordo, pois se a cor verde é refletida, ela não tem nenhuma utilidade para a planta, né? As cores primárias de luz são iguais às cores primárias de corantes? Explique. Não. Ó, pois as cores primárias de luz são vermelho, verde e azul. Aqui, ó, as cores primárias da luz, como nós já vimos antes, é o vermelho, o verde e o azul. E as cores primárias dos corantes tem o vermelho e o azul, mas aí já está incluído o amarelo. Na verdade, não é nem vermelho, é magenta, ciano e o amarelo. E veja que a junção das três cores dos corantes não gera o branco, gera essa cor mais escura, né? Então, tá aí a resposta, que são diferentes porque
porque até a junção delas formam cores diferentes. Você deseja pintar uma porta de verde e uma grade de vermelho, mas dispõe de tintas, ou seja, dos corantes, né? Tintas são corantes, das cores magenta, né? Ciano e amarelo. É possível obter as cores desejadas como é que eu posso ter essa cor verde, né, para pintar a porta? Então a cor verde, gente, aqui nas cores primárias dos corantes, é a junção da cor azul e do amarelo, não é? Eu posso ter essa cor verde se eu tenho as cores do corante magenta, ciano e amarela? Sim, porque eu tenho, ó, o ciano com o amarelo vai dar verde. Tá aí o verde, ó, do ciano e do amarelo. Então, beleza, está resolvido aí o problema da porta. Agora, é possível obter a cor da grade, que é vermelho? Sim, olha, por quê? Porque o magenta, apesar de ser uma cor parecida com o vermelho, não é o vermelho. Mas se eu juntar o vermelho ou o magenta com o amarelo, eu tenho bem no meio, ó, o vermelho. Então, está resolvido. Se eu tiver essas três corantes, né, de tintas com essas cores aí, eu posso realizar praticamente qualquer cor possível, visível aos nossos olhos. Então, assim, pois se eu misturar as tintas corantes, né, o amarelo e o ciano, obtenho o verde. E se misturar as tintas magenta e amarelo, obtenho a cor vermelha. Beleza? Então, resolvido facilmente só olhando aí para os esquemas, né, das cores primárias dos corantes e das cores primárias da luz. Vamos lá. Então acabou aí a nossa correção, espero que vocês tenham entendido, dá uma olhadinha, não é tão complicado, e aí na próxima aula já entra com conteúdo novo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, qualquer problema é só dizer, professor, não entendi essa questão não, por isso e por isso, não era para ser assim, aí eu explico para você direitinho, tá certo? Mas eu acho que não vai ter problema não, ficou fácil, não é? Então até a próxima videoaula, certo? Estudem bem, não deixe de responder as atividades e me enviar não, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.